Olá, queridos amigos, que a paz de Jesus esteja nos envolvendo hoje e sempre, que possamos estar sintonizados com Jesus, que a paz invada o nosso lar, o nosso ser, o nosso templo íntimo e que possamos, nessa conversa, absorver tudo aquilo que a espiritualidade nos traz. Hoje o nosso tema é do capítulo Palavras de Vida Eterna. O tema é 20, o título é Vigiando. E começa assim: se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Foi extraído de uma carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Então aqui Paulo fala de pensamento, onde a gente deve focar o pensamento. E Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, vem nos elucidar um pouquinho mais a respeito de pensamento e de vigilância. E Emmanuel começa assim: trabalhemos vigiando. É a primeira frase desse capítulo. E o que é vigiar? Vigiar é prestar atenção, é atenção contínua, porque o verbo está no gerúndio, que vigiando é uma atenção contínua. Então, prestar atenção contínua trabalhando, né? Então aqui não é simplesmente uma vigília sem atitude. Trabalhar vigiando. Mas vigiando quem e o que, né? E Emmanuel continua: aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida. Então, Emmanuel está nos dizendo o seguinte: aquilo que nós pensamos, é com isso que nós vamos construir a nossa vida. Então, o que tem no nosso pensamento, aquilo que nós vamos construindo no pensamento, impactará inexoravelmente a nossa vida. Determinará, por exemplo, o nosso destino. Para a gente perceber quão é importante, quão poderoso é o pensamento. E ele continua: retiremos, dessa forma, o coração de tudo o que não seja material de edificação do reino divino em nós próprios. Primeiro, essa lição de vigilância diz respeito a nós próprios e não ao outro. Então, vigiar é sempre a nós mesmos. E aqui, especificamente, Emmanuel fala da vigilância do pensamento, para que nós retiremos do nosso pensamento qualquer coisa que não se refira ao reino da edificação, ao reino de Deus edificado em nós. Ou seja, retira do pensamento tudo que é negativo, tudo que te joga para baixo, tudo que é pesado, todos os sentimentos, toda a criação de pensamento que não se esteja relacionada com o reino divino. Em verdade, muita sugestão criminosa buscará enevoar-nos a mente. Muito lodo da estrada procurar-nos-á as mãos na jornada de cada dia. E muito detrito do mundo tentará imobilizar-nos os pés. Essa frase é tão atual. O que nós estamos vivendo hoje? A todo instante nós somos bombardeados, principalmente, e a gente falando especificamente agora de mídia social, porque nós estamos vendo a humanidade 24 horas ligadas e focadas nas notícias que vêm em mídias sociais, né? E mesmo fora das mídias sociais, no mundo como um todo, muitas vezes nós somos bombardeados com detritos do mundo, com notícias, com situações, com opiniões que muitas vezes nos levam para baixo, né? Raramente nós vemos alguém, por exemplo, que vem reconhecer as nossas virtudes. A maioria das vezes, o que nós temos é
a crítica destrutiva. Não existe crítica construtiva. Geralmente a crítica vem carregada com o sentimento de te pôr para baixo, de destruir. E aí Emmanuel continua. Muitas vezes o que acontece conosco é a nuvem da incompreensão conturbando-nos o ambiente doméstico, é a acusação indébita do permeio com a calúnia destruidora. Quem já não sofreu alguma calúnia? Quem já não passou conturbação no ambiente doméstico por diversos motivos? Maledicência convidando-nos à mentira e à leviandade. Quantas vezes somos tentados à maledicência, à leviandade, à mentira? Isso nós estamos sujeitos o tempo todo. É o amigo de ontem que se rende às requisições da treva, passando a condição de censor das nossas qualidades, ainda em processo de melhoria. Não é verdade? Não existe isso. Muitas vezes amigos que se deixam levar pela inveja, pelo egoísmo e despejam em nós um caminhão de críticas destrutivas, de maledicência, dando aso aos nossos defeitos ainda, sem perceber que nós estamos ainda em construção, né? Então, todos esses acontecimentos, muitas vezes, deixam a gente para baixo mesmo. Conturbação no ambiente doméstico, acaba com a gente, no ambiente de trabalho, a competição, a maledicência, o estresse, muitas vezes a traição de amigos. Puxa vida, tudo isso muitas vezes leva-nos a ter pensamentos negativos, pensamentos destrutivos, pensamentos de desânimo, de tristeza, de melancolia, porque nós estamos sujeitos a tudo isso, né? As próprias notícias na televisão, no rádio, nas mídias, de violência, que nós estamos sempre, né, em contato, sujeitos a influenciar muito diretamente o nosso pensamento, os nossos sentimentos. E muitas vezes nós nos vemos então envolvidos em sentimentos e pensamentos de medo, estresse, angústia, desânimo, desesperança. E se nós não percebermos, nós vamos nos envolvendo nessa teia que com o passar do tempo, pode nos levar a síndromes da vida moderna. Depressão, melancolia. A depressão era a antiga melancolia que o Evangelho traz. Depressão, síndrome do pânico, estresse, ansiedade. Muitas vezes por causa da falta de vigilância dos nossos pensamentos. A gente muitas vezes não filtra o que chega até nós. E é extremamente importante que nós passamos a filtrar o que chega até nós. Seja de palavras, seja de atitudes, de gestos, acontecimentos no mundo global ou no mundo nosso particular. Nós precisamos realmente fazer um filtro. O que muitas vezes a gente vê é que estamos sendo constantemente bombardeados de informações, de notícias e de uma série de veículos de comunicação, e estamos deixando cada vez mais de meditar, de nos recolher. Nós estamos deixando de nos dedicar à leitura, ao momento de estudo, de meditação. E isso faz com que nós absorvamos essas notícias que vêm carregadas de vibrações e que impactam nas nossas células, né, do nosso cérebro. Existem estudos em que foi constatado que quando nos ligamos a pensamentos de amor, de caridade, de altruísmo, de esperança, pensamentos positivos, o nosso cérebro começa a produzir hormônios do prazer, que é
oxitocina, que é a serotonina, que dá aquela sensação de bem-estar, de felicidade. E, por outro lado, quando nós estamos ligados com pensamentos negativos de destruição, de medo, de raiva, de ódio, de desesperança, nós começamos a produzir hormônios do estresse, né? Os hormônios como o cortisol, que causam verdadeiros danos às nossas células. Então, o pensamento influencia diretamente no nosso corpo físico, para começar. E como dizia Platão, tudo começa no mundo das ideias. Tudo começa no pensamento. Aquela história assim, olha, falei sem pensar, agi sem pensar, tive atos de violência sem pensar. Isso não é verdadeiro, porque tudo inicia no pensamento. Pensamento é vida. Pensamento cria. Quando nós estamos pensando, nós estamos criando as chamadas formas de pensamento. O nosso pensamento tem energia. Então, tudo que nós pensamos, nós jogamos no universo. E ele vai interagir no nosso meio e no meio das pessoas que estão conosco. Olha só a importância do nosso pensamento. E é por isso que Paulo falava nessa carta aos Filipenses. Para a gente focar o pensamento só no que é bom, só naquilo que é construtivo, só naquilo que faz bem, naquilo que, nos valores, né, autênticos da vida. Que nem Emmanuel diz. Em todas as situações, em todos os ângulos, guardemos a alma nos ângulos em que algo surge de bom, digno de louvor, fixando o bem e procurando realizá-lo com todas as energias ao nosso alcance. Olha só, fixa no bem, assim, por mais que estejamos no meio do caos, no meio de todas essas dificuldades que nós relatamos, o conselho de Emmanuel, fixa o seu pensamento no bem e procura realizar o bem. Não é só pensar o bem, a gente precisa realizar. Realizar com todas as energias ao nosso alcance. Então, Emmanuel coloca aqui a necessidade de canalizar as nossas energias, todas elas, para o bem. Não canalizar para os pensamentos destrutivos, para aquilo que vai nos trazer prejuízo físico e emocional. Canaliza para o bem, por mais que a coisa esteja difícil. A gente lembrando de Paulo de novo, ele estava preso, não sabia o que ia acontecer com ele, não sabia se ele ia ser morto, o que ia acontecer. E ele não perde tempo, ele canaliza as suas energias para o bem, escrevendo para os seus amigos, para as comunidades em que ele ajudou a fundar, levando palavras de ânimo. Olha só, então eu estou numa situação extremamente, perigo de vida, e eu mesmo assim eu escrevo, eu trabalho para o bem, eu canalizo a minha energia, não para ficar reclamando. Paulo não poderia ficar temeroso, com medo, achando Deus me abandonou e etc. Como às vezes a gente até diz, né? Nossa, por que eu estou passando por essa aprovação? Eu mereço isso? Onde está Deus, Jesus, os bons espíritos que não me ajudam? Estão ali ajudando, mas as provações, aquilo que a gente precisa aprender, as dificuldades que a gente precisa enfrentar para o nosso crescimento, nós vamos passar. Mas nós passamos com mais facilidade se nós estivermos ligados ao bem. Porque aí a espiritualidade, os bons espíritos, eles têm condição de nos sustentar, porque a gente vai estar sintonizado com o bem. Pensamento é sintonia. Então, aquilo que nós pensamos, conforme nós pensamos, nós vamos sintonizar com algumas mentes, seja encarnados ou desencarnados. Então, para nós refletirmos, o que eu estou pensando é aquilo que eu vou atrair e vou sintonizar. Olha a nossa responsabilidade. Por isso, a advertência de Emmanuel para vigiar sempre, vigiando. Trabalhemos vigiando. Né? Vigiando quem? Nós mesmos. E especificamente aqui, os nossos pensamentos. Porque primeiro nós criamos no pensamento e depois nós transformamos em atos e em palavras. Né? Segundo Platão dizia que
Tudo começa no mundo das ideias, no mundo do pensamento. E a partir daí que nós criamos. Quando um pintor vai fazer qualquer pintura, primeiro ele imagina. Quando um escritor vai escrever a música, primeiro ele imagina, primeiro é criado no pensamento. Então, nós somos co-criadores. Nós utilizamos dos elementos da natureza para co-criar. E tudo começa no pensamento. Tanto que nós vemos criações belíssimas, obras de arte belíssimas, começadas no pensamento. Nós vemos ideias maravilhosas de auxílio ao próximo, começou no pensamento. Toda ideia começou no pensamento. A transitória Casa do Caminho começou no pensamento. O Lar Espírita Luz e Amor começou de um pensamento e transformou-se em atitude, canalizando todas as energias para que isso fosse realizável. E então Emmanuel continua: aos mais infelizes, mais amparo. Aos mais doentes, mais socorro. Então, aqueles que necessitam mais, precisam de mais amparo. Olha só. Aos infelizes, a gente costuma falar, ai, se livra daquelas pessoas que são infelizes. Não, mais amparo. Mas eu ajudei tanto fulano ou ciclano e eu recebi só ingratidão. Mais amparo, mais socorro. Naquilo que é possível e tiver ao seu alcance. E por fim, termina Emmanuel assim. E, ocupando o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, aprenderemos a sorrir para as dificuldades, quaisquer que sejam, construindo gradativamente em nós mesmos o templo vivo da luz para a comunhão constante com o nosso Mestre e Senhor. Que linda essa frase, né? Então, o que nós precisamos ocupar o nosso pensamento com os valores autênticos da vida. Quais são esses valores? O que estão constantes no Evangelho, as nossas virtudes. Ainda temos defeitos que precisamos transformá-los em virtudes? Claro que sim. Mas vamos focar naquilo que a gente já tem, porque todos nós temos virtudes também. A gente fala muito de defeito. Nossa, poxa vida, nós já conseguimos algumas virtudes. Nós já crescemos um pouco nessa vida. Então vamos valorizar isso também e focar nisso. Vamos focar nas nossas virtudes e vigiar os nossos defeitos para que nós consigamos, através das atitudes, transformá-los nas virtudes, para que a nossa comunhão com Cristo seja perfeita, porque precisamos construir o templo divino dentro de nós. Então, se nós somos o templo onde habita, né? Onde Deus habita, como é que está esse templo, né? Como é que está esse pensamento? Como é que está o nosso espírito em si? Que tipo de pensamento e de sentimentos nós estamos abrigando e alimentando, né? Porque muitas vezes nós temos pensamentos destrutivos também. Ah, não vou ajudar mais fulano. Ah, eu vou cortar a amizade com ciclano. Eu vou prejudicar meu colega no serviço porque ele me prejudicou. Eu vou me vingar. Claro que somos bombardeados de pensamentos negativos. A todo instante. Mas o que nós fazemos com esses pensamentos? Nós acolhemos e alimentamos ou nós rechaçamos? Porque às vezes a gente se culpa. Nossa, pensei tão mal de fulano agora. É normal. Mas o que nós fazemos com isso? Daí a vigilância. Opa, não posso pensar desse jeito, vou descartar. Não posso pensar desse jeito, não vou abrigar esse tipo de pensamento e sentimento, não é? Então é essa vigilância constante para que nós purifiquemos o nosso íntimo, para estarmos sintonizados com Cristo, sintonizados com os bons espíritos, sintonizados com o bem, para que nessa sintonia nós tenhamos forças para trilhar o nosso caminho. Porque se o pensamento é vida, e se nós plasmamos tudo, né? Se nós criamos tudo no pensamento para colocar em prática, e isso acontece na vida real, nós somos responsáveis pelo nosso destino. Nós somos responsáveis por aquilo que nos acontece ao redor. Nós somos responsáveis por aquilo que a gente joga no universo, em termos de pensamentos e sentimentos. Porque isso é matéria, a gente não vê, mas pensamento é matéria. E muitas vezes ela vai ser captada e alimentada por outro. Então,
com relação a esses pensamentos. Então, nós precisamos ter a consciência de que nós precisamos vigiar tudo o que chega até nós, o que a gente está absorvendo. De novo, né? Às vezes a gente está absorvendo muitas informações, muitas coisas, sem fazer uma peneira nisso, né? A gente só absorve informações e às vezes repassa, né? Às vezes a gente vê várias mensagens aí de diversos cunhos, né? Mensagens, vídeos e afirmações repassadas pelas redes sociais, muitas vezes equivocadas, muitas vezes incorretas, e a gente absorve, não reflete e vai repassando. Então, até isso a gente tem responsabilidade. O que nós estamos repassando nas nossas redes sociais, né? O que nós estamos semeando com isso? Porque também é um canal de que nós nos utilizamos para passar o nosso pensamento. Eu tenho até um conhecido que ele passa todas as informações que ele recebe, vídeo, etc., ele vai passando para os amigos. E outro dia eu questionei, falei, nossa, mas olha, eu não gostaria que você me passasse esse tipo de assunto que eu não gostaria de receber. E ele falou assim, eu nem lembrei que eu passei isso para você, eu nem vejo o que eu repasso, eu vou recebendo e vou repassando. Mas isso é irresponsabilidade, gente. Nós precisamos ter essa responsabilidade, essa coerência, infiltrar aquilo que chega e aquilo que sai de nós, de pensamento, em rede social, porque se eu estou transmitindo isso para alguém, quer dizer que eu concordo com aquilo. Olha só. Então vamos focar naquilo que é bem, vamos focar naquilo que são as virtudes, que são as bases da nossa vida, que é ocupar pensamentos com valores autênticos da vida, como diz Emmanuel, buscar esses valores autênticos, buscar mesmo o reino de Deus em nós, para poder sermos realmente esse templo onde Deus habita. Então, tudo que nós pensamos, falamos e agimos reflete o que nós temos dentro de nós, no nosso interior. E vigiar a todo instante, não é só vigiar uma semana, um mês, ou só quando eu estou dentro da instituição religiosa, é vigiar constantemente, vigiar a todo instante, porque a todo instante o nosso pensamento está, a milhão, criando, recebendo, cada vez mais acelerado. E não esquecer de buscar os momentos de meditação, de oração, de reflexão e de leitura e de estudo, né? Que muitas vezes a gente está vendo que está ficando, nós estamos restringindo o nosso tempo com essas atitudes necessárias. Isso faz parte do alimento espiritual que nós precisamos, né? E muitas vezes, por causa da correria do dia a dia, nós estamos deixando a leitura, né? Deixamos o hábito do livro, porque agora está muito mais fácil, e muitas vezes, né, eu ainda sou fã de livro, e muitas vezes na tela do computador ou do celular a gente vai passando, correndo os olhos de rápido nas mensagens, muitas vezes até se a gente vai ler, eu leio o livro na tela do meu computador, ok, se você consegue se concentrar, porque aí entra outra mensagem no WhatsApp, a gente sai, aí já dispersou o pensamento. Enfim, cada um vai saber o que melhor, as ferramentas melhor que pode utilizar, mas não esqueçamos desses momentos de meditação, de estudo, de oração, para nos fortalecer sempre para a nossa batalha do dia seguinte. Então, continuemos vigiando e trabalhando sempre para construir esse reino de Deus em nós, para que ele reflita no mundo inteiro. Olha que só. Que Jesus nos abençoe, que possamos ter uma semana de bastante reflexão, bastante vigilância, bastante trabalho e bastante amor.